Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Eu quero deixar aqui para os irmãos uma palavra, a palavra do Senhor, que está no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 17. Depois também estarei lendo no capítulo 2, o versículo 1, que diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Nós vamos orar também. Curva sua cabeça neste instante. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra e pedimos a Deus a orientação poderosa do teu Espírito Santo para que a tua palavra, a tua mensagem venha falar aos nossos corações nesta noite. Obrigado, Pai querido, por tudo que tem feito por nós, pela igreja de Caconde, Barrande, todas as demais denominações. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, em nome de Jesus. Nós oramos te agradecendo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós temos esta palavra aqui em Jonas, no livro de Jonas, aí no Antigo Testamento, que diz que o Senhor deparou um grande peixe. E nós fazemos essa pergunta, por que um grande peixe? Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, não entendemos o propósito de Deus na vida das pessoas, e Deus usa meios que nós jamais imaginaríamos para que seus propósitos sejam cumpridos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, por exemplo, nós vemos lá no tempo de Balaão que foi necessário lá o Senhor colocar uma voz, numa mula. A mula falou com Balaão. Corvos sustentaram Elias nos dias da fome. A viúva de Sarepta também, que tinha só um filho lá passando fome também, ela sustentou o profeta de Deus. Mais uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos atentar mais, olhar mais, e que às vezes nós esquecemos, é a respeito da morte do próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja que Deus, que é amor, este Deus que foi capaz de permitir, que o seu próprio Filho morresse em nosso lugar. E não era ele que deveria morrer, não, era nós, porque nós é que somos pecadores. Jesus não pecou em momento algum na sua vida terrena e nem lá no céu. Ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme diz as Escrituras. Então, meus irmãos, Deus usa muitas vezes meios que nós não entendemos para nos ajudar, para nos abençoar. E aqui o propósito aqui desta palavra, o contexto aqui, é que Deus queria salvar uma grande cidade, a cidade de Nínive. O pecado do povo chegou até aos ouvidos de Deus, lá no seu trono, lá no céu, e ele então achou por bem salvar esta cidade de Nínive, e ele então escolheu o profeta Jonas para ir lá, ficar encarregado dessa mensagem lá para eles. Mas o que aconteceu? Jonas chegou lá no porto e ao invés de ele comprar uma passagem para Nínive, ele comprou uma passagem para Tarsis, que era um lugar totalmente diferente, distante também, igual Nínive era muito distante, mas ele fugiu da presença do Senhor. Ele entrou naquele navio, foi lá para o porão, deitou lá, ficou dormindo sossegadamente. E aí então surgiu uma grande tempestade, os marinheiros jogavam a carga fora e nada resolvia, o barco estava quase se afundando. E aí naquele momento que eles foram lá no navio, acharam Jonas dormindo e fez umas perguntas para ele: de onde você vem, qual é a tua terra, de que povo és tu? Então ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, lá no versículo 9 do capítulo 1, que você pode acompanhar aí comigo. E nisso eles entenderam então que ali o problema que eles estavam enfrentando daquela tempestade, a culpa era de Jonas, que estava fugindo do Senhor. Estava fugindo, estava transgredindo a palavra, o mandado do Senhor naquele momento. Então ele mesmo, Jonas, pede para que jogasse ele no mar, porque somente assim aquela tempestade cessaria. E foi o que eles fizeram. Jogaram Jonas no mar. Então Deus aqui deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Então, meus irmãos, Deus usou este grande peixe para
que os propósitos dele fossem cumpridos na vida do povo de Nínive. Mas Jonas estava teimoso, estava rebelde para com Deus. Mas por que será que ele estava assim, rebelde, teimoso para com Deus? Porque a intenção dele, meus irmãos, meus amigos, era fazer aquilo que ele queria fazer. Ele queria fazer coisas da mente dele, do coração dele, da vontade dele, não da mente, não do coração e não da vontade de Deus. Jonas não queria atender à voz do Senhor. E quantas vezes também, meus irmãos, acontece isso com a gente? Quantas vezes também nós não queremos atender à voz do Senhor? Nós ouvimos um pastor pregando, seja na igreja, no culto, embora nós não estamos tendo culto agora no templo, por causa dessa pandemia, mas nós ouvimos pela internet, pelas redes sociais, o computador e assim por diante, e nós não queremos às vezes ouvir, nós não queremos atender a voz do Senhor, nós queremos fazer aquilo que vem no nosso coração, aquilo que é da nossa vontade. E a palavra de Deus no provérbio diz assim, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, meus irmãos, Jonas não queria, aliás, atender a voz do Senhor. E por que então Deus deparou esse grande peixe? Exatamente por causa disso. E aqui a palavra diz assim, esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por que não um dia? Por que algumas horas? Por que será que Deus permitiu que ele ficasse ali na barriga do peixe, no ventre do peixe, por 3 dias e 3 noites? Meus irmãos, é para que ele pudesse refletir, para que ele pudesse fazer ali uma análise da sua vida, da sua situação espiritual. Naquele momento ele não estava nada sendo espiritual, ele estava fugindo de Deus. E quando a pessoa está fugindo de Deus, ela está distante, está se distanciando de Deus, ela está desfazendo-se do propósito de Deus na vida dela. Então, meus irmãos, 3 dias e 3 noites foi o tempo necessário para que Jonas se voltasse para o Senhor. E aqui no capítulo de número 2, versículo 1, ou versículo 1, diz assim, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Ele reconheceu que estava errado, ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua transgressão e aí sim ele falou com Deus. Quantas vezes você está lá esperando o sono chegar, você está lá com a sua cabeça no travesseiro e você está com um problema grande, uma grande dificuldade, algo para resolver no outro dia e você fala assim, eu estou perdido, não tem jeito, não tem condições, eu estou perdido mesmo, Deus me abandonou, Deus fugiu de mim. E não, meus irmãos, não, meus amigos, não foi Deus que fugiu de nós, foi nós, aliás, somos nós que fugimos de Deus. Então Jonas reconheceu naqueles 3 dias, naquelas 3 noites, que ele estava ali transgredindo o mandado de Deus e ele não queria pregar para a cidade de Nínive, que era uma grande cidade. Então foi o tempo suficiente para que ele refletisse ali, para que ele pudesse refletir, ali sobre o que ele estava fazendo, fazer uma análise da sua situação espiritual. Então ele orou. Irmãos, não existe coisa melhor na vida da gente do que a gente orar. A gente derramar o coração diante do Senhor, derramar a nossa alma diante do Senhor, dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos buscar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto Ele está perto, diz a palavra do nosso Deus. E sabe, irmãos, às vezes nós deixamos de orar, mas a melhor coisa, quando você ora, você tem paz no coração, você tem aquela esperança de que aquele problema, aquela dificuldade vai ser resolvida. E foi assim que aconteceu com Jonas. Ele orou e enxergou ali, mesmo no ventre do peixe, que era propósito do Senhor salvar aquela grande família. Então ele orou. E por que eu falei família? Porque nós estamos já no finalzinho, Hoje é o último dia
do mês de maio e nós estamos encerrando aí o mês da família. Sabe, irmãos, o propósito de Deus era salvar aquela grande família. Até tinha um programa na televisão, né, que chamava A Grande Família, que até eu, por sinal, gostava bastante das brincadeiras que eles faziam lá. Mas aqui nós estamos falando da palavra de Deus. E Deus queria salvar, meus irmãos, aquela grande família. E graças a Deus, Jonas entendeu e foi lá. Diz aqui a palavra, aqui no versículo de número 10 do capítulo 2, falou, pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A partir daquele momento, Jonas então foi lá na grande cidade de Nínive e pregou a palavra, e eles se converteram, desde o rei até a menor criança, e até os animais fizeram parte lá daquela conversão, né? Não que os animais se converteram, mas o rei pediu, né, que cobrisse lá os animais também de pano, de saco, lá naquele momento de sinal de humilhação, e eles deitaram na cinza sinal de humilhação também, né? O povo que eu estou dizendo para os irmãos, né? Então, irmãos, a grande família foi salva. Jonas depois chorou, se amargurou, ficou amargurado ali no seu coração, queria a morte, pediu a morte. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos, não tem como fugir de Deus. Não tente fugir de Deus, não tente fugir de Deus, porque aonde você for, aonde você estiver, Deus está. Aonde você for, não adianta você querer se esconder de Deus, porque aonde você estiver, o Espírito de Deus está também. Amém, irmãos? Que você possa meditar nesta palavra e que você possa atender a voz do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E que o Senhor esteja abençoando, Deus, a vida de cada um. E que a Tua palavra venha falar de uma forma bastante profunda no coração de cada um que ouviu esta mensagem. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos por tudo que tem feito por nós, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Fique conosco, dá-nos a Tua graça. Nós oramos agradecida em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, Caconde, Barrane, com toda a igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, e receba aí o meu abraço carinhoso, um abraço virtual neste momento. Deus abençoe a sua vida.